Olá, queridos irmãos e irmãs, vocês pediram e hoje tem mais uma parábola analisada aqui no nosso Explicando as Parábolas de Jesus. Muitos comentários pedindo essa parábola e hoje nós vamos ensinar a parábola dos trabalhadores na vinha. Sempre daquela forma dinâmica, eu vou trabalhar para você um resumo da parábola e depois nós vamos aprender todos os ensinos que ela vem trazer pra gente. Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e fique comigo até o final, para que você tenha um aprendizado mais detalhado da palavra. Vamos lá? A pergunta de hoje, completa, da nossa irmã é a seguinte: eu gosto muito das parábolas de Jesus. Quais são as lições da parábola dos trabalhadores da vinha? Muito obrigado, querida irmã, pela pergunta. E você também pode deixar a sua dúvida aqui nos comentários e ela pode virar vídeo aqui no nosso canal. Então aproveite essa oportunidade. Já respondemos quase 200 dúvidas de vocês aqui no canal e vamos chegar a 1000. Então aproveite bastante toda essa oportunidade que Deus tem dado. Queridos, vamos começar aqui observando onde se encontra essa parábola. Relembrando, ela está localizada lá em Mateus 20, de 1 a 15. Não vai dar para a gente ler todos esses versículos aqui. Eu vou trabalhar um resuminho daqui a pouco para você. Então eu recomendo que, assim que puder, dê uma lidinha lá, faça a leitura de Mateus 20, de 1 a 15, para que você relembre essa parábola. E uma curiosidade interessante é que somente o evangelista Mateus faz o registro dessa parábola. Dito isso, nós vamos passar agora a um pequeno resumo dessa parábola. Então, queridos, esse é o momento em que você se inscreve no nosso canal. Inscreva-se agora no canal, ative todas as notificações e lembre-se sempre que todos os dias aqui, de segunda a sexta, nós trazemos ensinos novos aqui, estudos novos, sempre às 15 horas. Então, dê uma passadinha sempre aqui no canal, mas claro, quando você se inscreve, facilita para o YouTube te notificar. Queridos irmãos, olha só, vamos resumir aqui e eu vou trabalhar uma pequena contextualização, ou seja, eu vou trazer um pouquinho para os nossos dias essa parábola para você entender de uma forma mais simplificada esse resumo. Então, na parábola, um dono de uma fazenda tem uma empreitada em sua propriedade. E o texto diz ali, nos traz a ideia de uma colheita de uvas ali naquela fazenda. E esse dono, então, precisará de um bom número de trabalhadores para a realização desse trabalho, dessa empreitada. Então, o que acontece? O próprio dono sai fazendo contratação de pessoas para a realização desse trabalho ali na vinha. Mas existe um fato muito curioso. As contratações são feitas em diversos horários diferentes e para cargas horárias diferentes. E isso chama muita atenção e faz parte da ideia de Jesus aqui para as lições dessa parábola que nós vamos conhecer daqui a pouquinho. Então fique comigo até o final. Então observe o seguinte, olha que interessante. Às 7 da manhã, então, ele contrata alguns trabalhadores. E aí, eu coloquei aqui para contextualizar, como o texto diz que eles trabalham até o cair da tarde, então imaginemos aqui, como ele saiu às 7, que esses trabalhadores iriam entrar às 8 e trabalhar até o cair da tarde, às 18 horas. E esse dono, então, da vinha diz o seguinte: olha, eu pago para vocês um denário. Um denário, lá na Bíblia, o denário era uma moeda. E ele significava ali um dia de trabalho de um trabalhador. Então vamos imaginar aqui, a título somente ilustrativo, que seja em torno de R$100. Então esse dono da vinha disse: olha só, eu pago R$100 para vocês entrarem às 8 e saírem às 18. Vocês concordam? Sim? Beleza? Então podem ir. Na sequência, lá por volta do meio-dia, ele sai de novo e contrata mais alguns trabalhadores. Se ele saiu às 12, vamos imaginar que às 13 esses trabalhadores iriam entrar e trabalhar até o cair da tarde, ou seja, por volta das 18 horas. Da mesma forma, o pagamento combinado é um denário. Então imaginemos aqui R$100 e ele diz então aos homens ali: vocês concordam em trabalhar por R$100 das 13 às 18? Sim, ótimo, beleza, podem ir. E aí, o fato mais curioso é que por volta das 15 horas, 3 da tarde, ele sai novamente, contrata mais alguns trabalhadores, imaginando aqui que já são 15 horas, ele combina aí por volta das 16 até o cair da tarde, às 18 horas. E o pagamento combinado, o mesmo um denário, por volta, então aqui na nossa ilustração, de R$100. Então ele diz aos trabalhadores: vocês concordam em ganhar R$100 para trabalhar das 16 às 18? Sim, concordamos, então podem ir.
E aí o que é que acontece? O dia passa, o trabalho acontece e nós temos o texto aqui de Mateus 20, versículo 8, que diz o seguinte: ao cair da tarde, então por volta aqui das 18 horas, disse o senhor da vinha. Então observe aqui, ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Até aqui tudo bem, faça o acerto. No entanto, observe essa ordem provocativa que Jesus coloca na parábola, começando pelos últimos, indo até os primeiros. E aqui que mora então a grande questão da confusão que aconteceu. Porque, observe bem no nosso gráfico, o dono da fazenda manda que o administrador faça o pagamento começando dos que trabalharam menos, indo para os que trabalharam mais. Aí, diante então deste quadro observado ali da fila, então imagine uma fila de trabalhadores ali para receber o acerto e o administrador então primeiro chama os das 15 horas, toma aqui os seus 100 reais. Depois os das 12 horas, toma aqui os seus 100 reais. E depois os das 7 horas, toma aqui os seus 100 reais. Queridos irmãos, aqueles trabalhadores começaram o trabalho mais cedo, ou seja, ali às 7 horas e às 12 horas, acusam então o dono da fazenda de ser injusto, achando que ele deveria pagar mais por eles terem trabalhado mais. O dono da fazenda então estava agindo com injustiça, segundo a visão daqueles trabalhadores. Esse é o pequeno resumo então da parábola e partimos agora para a segunda parte, que são os ensinos dessa parábola. E fique comigo até o final porque são ensinos preciosos a respeito da nossa relação com Deus. Mas antes, um aviso rápido aqui para você. Estou deixando para você aqui uma aula no primeiro comentário e também aqui na descrição do vídeo a respeito do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Se faz sentido para você mergulhar de cabeça no estudo bíblico, começando em Gênesis, eu posso ser o seu professor. Entra lá, dá uma olhadinha sem compromisso e veja a nossa proposta. Queridos irmãos, o primeiro ensino aqui dessa parábola é muito forte e é um ensino sobre a graça de Deus. E eu vou te explicar isso em detalhes. Se olharmos com os olhos humanos para essa parábola, certamente acharemos que esse dono da fazenda foi injusto. Afinal, quem trabalhou mais deveria ganhar mais, não é verdade? Se a gente analisar aqui em termos humanos, a nossa forma de julgar é essa: se trabalha mais, deve ganhar mais. No entanto, queridos irmãos, estamos diante de uma parábola que traz ensinos que vão além dos olhos humanos. E aí, a pergunta que fica é o seguinte: será que o dono da vinha realmente praticou alguma injustiça? Queridos irmãos, observe que ele mesmo responde aqui em Mateus 20, versículo de número 13, que diz o seguinte: mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Ou seja, ele está dizendo o seguinte: aquilo que eu prometi, eu cumpri. Eu combinei 1 denário com você e eu estou te pagando 1 denário. Então, aquele que começou primeiro, lá às 7 horas da manhã, ganhou exatamente aquilo que foi combinado. Queridos irmãos, por que esse texto fala a respeito da graça de Deus? Porque a graça de Deus ela não é baseada no mérito humano, mas na bondade de Deus. Deus derrama sua graça como deseja, com bondade e justiça. Por isso o que ele promete, ele cumpre. E é sempre importante a gente observar dentro dessa parábola que grupos diferentes de pessoas foram abençoadas da mesma forma pela graça de Deus. A graça de Deus, dentro da palavra do Senhor, da Bíblia, ela significa o favor imerecido de Deus para com a gente. Ou seja, Deus nos dando coisas que nós não merecemos simplesmente pela sua livre vontade, pelo seu desejo de nos abençoar. Então essa parábola indica, meus irmãos, que Deus é sempre alguém que derrama coisa boa, graça sobre todos nós. E claro, de formas diferentes, mas nós não temos como questionar que a graça de Deus nesse momento está sobre a minha vida. E nesse momento está também sobre a sua vida que está assistindo esse vídeo. E nós não podemos nunca questionar isso, porque Deus não faz injustiça. E a segunda lição é a respeito da bondade de Deus. Observe Mateus 20, 15, que diz o seguinte: porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? O dono da fazenda está falando isso ali para eles. Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Destaco aqui o finalzinho, porque eu
sou bom? Observe o seguinte, queridos irmãos. Na verdade, o problema estava naqueles homens. Por quê? Porque eles invejavam o que o dono da fazenda fez pelos outros, aqueles que trabalharam menos. Eles deixaram de enxergar a bondade que receberam de Deus, a graça de Deus que eles receberam na sua vida, a graça do dono da fazenda, e eles começaram a olhar para a vida do outro, questionar a bondade do dono da vinha para com os outros trabalhadores. Um comportamento invejoso, queridos irmãos. E isso aqui nos ensina que nós devemos sempre olhar para a bondade de Deus, não só na nossa vida e estarmos contentes com ela, olharmos a graça de Deus na nossa vida e estarmos contentes com ela, mas também quando a gente olhar para a vida do outro, nós louvarmos a Deus pelo bem que Deus fez ao outro, ao invés de termos ciúmes ou cobiça ou outros sentimentos pecaminosos. Nós observamos então que Deus sempre cumpre a sua palavra para com todos. Ali na vinha, todos receberam o combinado. No entanto, nós observamos que Deus trata individualmente. Sabe por quê? Porque Ele tem propósitos diferentes para cada um de nós. Ele tem propósitos diferentes para mim e Ele me trata de um jeito. Para você, e Ele te trata de outro jeito. Para o seu pastor, e Ele trata o seu pastor de outro jeito. Alguns têm mais dons, outros menos, mas todos são tratados com bondade pelo nosso Deus. Todos recebem graça de Deus. Lembra-se da parábola dos talentos? Deus deu 3 para um, 2 para o outro e 1 para o outro. Então nós temos na parábola do talento justamente Deus distribuindo de formas diferentes, mas todos receberam algo de Deus. Por isso, meus irmãos, o que Deus faz por mim nunca é menos do que Ele faz pelo outro, do que Ele faz por você. Ele sempre age com bondade em todos os cenários. O que muda é como nós humanos enxergamos a bondade de Deus. E uma terceira lição muito importante é a justiça e soberania de Deus. Pego novamente aqui o verso 15, capítulo 20, agora o comecinho. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Irmãos, o dono da fazenda foi justo para com todos, pois ele fez o combinado. E ele ainda deixa claro que ele tinha soberania sobre o que era dele para fazer o que quisesse. Ou seja, colocando aqui Deus como sendo esse dono da fazenda, Ele pode fazer o que quiser. E quando nós recebemos algo de bom de Deus, a graça de Deus, nós não podemos reclamar, porque já estamos recebendo grandes coisas. Não podemos ficar com ciúmes também do próximo, da obra que Deus está fazendo na vida dele. O Senhor então está mostrando que a sua justiça e a sua soberania são plenas. Ele tem soberania sobre tudo e a sua justiça acontece sempre, sendo impossível que ele faça injustiça, da mesma forma que esse dono da fazenda não cometeu injustiça. Mas ainda temos uma outra lição importante: a maldade dos olhos humanos. Queridos irmãos, se Deus cumpre a sua promessa para com todos, por que invejar aqueles que parecem receber de Deus mais do que nós? Por que eu coloquei aqui parecem? Porque, queridos irmãos, aquele que recebe mais também é mais cobrado. Aquele que parece ser mais abençoado também é mais exigido do Senhor. Nós temos que parar de pensar que a pessoa que tem mais dons, que a pessoa que está na frente é a pessoa mais abençoada e nós somos menos. A bênção de Deus, ela acontece de formas diferentes porque existem propósitos diferentes. Agora, fique comigo, olha só essas perguntas. Não deveríamos nos alegrar por eles? Ou seja, aqueles trabalhadores não deviam se alegrar por aqueles últimos que também trabalharam e receberam seu sustento? Não deveriam se alegrar por todos terem levado sustento para casa? Ou pelo dono da vinha ter dado trabalho a todos eles, ao invés de ficarem com ciúmes? Queridos irmãos, para a gente fechar, Jesus nos ensina aqui que devemos crer na graça, na justiça e na bondade de Deus para com todos,
Deus não faz injustiças. Devemos cuidar para não sermos enganados pelas nossas percepções humanas, a ponto de errarmos, achamos que o Deus Todo-Poderoso está sendo injusto, ou julgá-lo, achando que ele não pode distribuir a sua bondade para quem ele desejar e da forma que ele desejar. Faça como que fizer o dono da fazenda, que é Deus, ele sempre estará agindo dentro da justiça, bondade e graça com cada um de nós. Nós não temos, ao final das contas, irmãos, do que reclamar. Nenhum daqueles trabalhadores deveria reclamar. Antes, deveriam glorificar a Deus pelo sustento, pelo trabalho, pela bondade, pela graça do dono da vinha. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no nosso canal. Vou deixar aqui mais alguns vídeos para vocês assistirem, ok? E serem abençoados com mais estudos. Espero que tenha sido bênção para você esses ensinos. Ficamos por aqui. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.